Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Rafael Chagas, do Chagas Moura Advogados, e obrigado pela sua inscrição aqui para saber o que é e como se fazer um procedimento de divórcio. Divórcio nada mais é que um término, uma dissolução do patrimônio do ex-casal. É onde se põe fim uma unidade conjugal estabelecido entre as vontades entre as partes. Se você deseja fazer um procedimento de divórcio, você tem que ter a primeira noção do que realmente importa na sua vida. Se você decidiu, a partir de hoje, realmente que não tem mais vontade de continuar a sua vida conjugal com essa pessoa que você convive atualmente, o melhor procedimento a se realizar é a distanciamento e a separação efetiva do casamento, que pode se dar de algumas formas. A primeira forma seria o divórcio judicial. O pedido de divórcio judicial é realizado na justiça, através de um advogado que solicita a formalização dessa dissolução de patrimônio ou de matrimônio. O que deve constar nesse divórcio judicial são a certidão de casamento atualizada, os documentos pessoais entre as partes, RG, CPF, comprovante de residência, as certidões de nascimento dos filhos, se houverem, o rol de relação de todos os documentos e de todos os bens a serem partilhados, incluindo conta bancária conjunta que efetivamente exista, uma sociedade conjugal de uma empresa, por exemplo, a quantidade de veículos com seus respectivos documentos, como o DUT. Também incluem todas as escrituras que existam, seja de posse ou de escritura pública, de propriedade sobre imóveis, a certidão e a relação de certidão positiva dos cartórios de registro de imóveis, por exemplo, e outros que venham a constar o patrimônio do casal. Feito essa relação, é solicitado então um pedido de divórcio judicial na justiça. A duração de um divórcio judicial depende muito de cada comarca, de cada estado. Por exemplo, se não houver brigas, se for um divórcio consensual, esse divórcio tem uma probabilidade de ser muito mais efetivo e muito mais rápido num espaço-tempo. Ele pode ser, por exemplo, durar 30 dias, 6 meses, 1 ano, depende muito como está a relação de processos aí na sua cidade, no seu estado. Se por outro lado for um divórcio litigioso, ou seja, se houver desacordo entre as partes, um conflito ou vários conflitos sobre a guarda de filhos, sobre a relação de bens, pensão alimentícia, enfim, alguns desajustes que criam esse conflito do divórcio litigioso, que podem durar talvez 1 ano, 3 anos, 10 anos, vai depender muito do que está em jogo nessa relação. É por isso que é muito importante que você procure um profissional, um advogado, que ele vai lhe esclarecer o que está em jogo ali, quais são os respectivos documentos necessários para ingressar com o seu divórcio litigioso ou divórcio consensual, caso as partes entram em comum acordo e solicitem então o divórcio consensual. O divórcio consensual tem uma grande vantagem. Ele pode ser realizado judicialmente, que é esse procedimento que a gente acabou de falar, ou um procedimento extrajudicial, que são realizados nos cartórios. O procedimento extrajudicial ele é um pouco mais célere, ou seja, ele é um pouco mais rápido. Porém, tem que ter alguns pré-requisitos. Um deles é que não possam existir filhos menores ou incapazes, que não possa haver desacordo entre as partes, as vontades das partes têm que ser as mesmas. Por exemplo, a relação de bens, quanto à partilha de bens, quanto aos alimentos, a pensão que vai efetivamente um dos cônjuges ou a renúncia com relação a esses alimentos, ou que tenham se relacionados ou pré-julgados alimentos e a divisão de guarda dos filhos menores. Aí sim pode-se realizar um procedimento de divórcio extrajudicial no cartório. Caso contrário, se não for estabelecido a relação de quem vai ficar com a guarda das crianças, se houverem, ou a relação de partilha de bens sem briga, sem litígio, pode ser realizado, então, o divórcio extrajudicial. A grande novidade hoje é o divórcio online ou virtual, que foi solucionado pelo um provimento 100/2020 do CNJ. Determinou que os divórcios consensuais podem ser realizados pelo cartório e também os mesmos pré-requisitos do divórcio extrajudicial. Mas de uma grande vantagem nesse momento, que talvez por causa da pandemia, que seja realizado um divórcio mais célere,
um divórcio virtual. O que vai ser necessário para esse divórcio virtual é que a pessoa, as partes, tenham em mãos aquele token, ou seja, o seu certificado digital para você poder identificar a sua assinatura no pedido de escritura, no divórcio, numa adoção, enfim, compra e venda de imóveis, que vai identificar a sua pessoa no ato do divórcio online ou virtual. Outro tema muito importante é quanto custa um divórcio. Depende muito. Alguns profissionais utilizam a tabela da OAB do seu respectivo estado. Cada profissional pode cobrar um valor diferente de outro. Isso porque não existe uma regra específica sobre um valor específico. Ou seja, um profissional ele pode cobrar de 10, 20, 30% sobre a totalidade dos bens da partilha respectiva da parte que ele representa. Ou seja, por exemplo, se ele representar as duas partes do casal, ele vai receber os 10, 20% sobre a totalidade dos bens do patrimônio que esse casal possui. Caso ele represente apenas uma das partes do casal, ele vai ganhar 10, 20, 30%, dependendo do contrato de honorários que ele estipular entre essa parte, daquela totalidade dos 50% dos bens do arrolamento do patrimônio do ex-casal que pretende se divorciar. Outro fato interessante é que o profissional pode cobrar um valor específico, um valor simbólico, e uma mensalidade mensal ou um valor fixo determinado. Por exemplo, se independente da quantidade ou do patrimônio que o casal possa possuir, o profissional pode cobrar, por exemplo, 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, 10.000, 50.000, 100.000, depende muito do que é a quantidade do englobamento dessa relação de patrimônio. Geralmente, a tabela da OAB determina que, mesmo que não haja nenhuma relação de bens, não exista bens, um divórcio realizado por um profissional advogado, ele deve cobrar no mínimo R$3.000, independente se a pessoa tem bens ou não a dividir. Então, nesse caso, considerando que as pessoas geralmente têm algum bem, seja um carro, um terreno, uma casa, enfim, uma pensão a ser dividida na construção do casamento, há sempre uma relação de porcentagem, um preço fixo sobre esse patrimônio. Outro fato muito importante no seu divórcio é se você tem filhos e eles são menores, como vai ficar a guarda dessas crianças. Hoje, atualmente, a grande maioria nos tribunais utilizam a guarda compartilhada. Ambos os pais vão determinar sobre a educação e a direção desses menores, os cuidados sobre essa criança. Na guarda unilateral, um dos pais, seja o pai ou a mãe, enfim, independente do gênero que é identificado no seu casamento atualmente, vai ficar responsável pelo menor ou pela criança. E a outra parte visitará em dias determinados essa criança, mas ela não vai ser responsável pela guarda unilateral. Depende muito de cada caso. Você teria que conversar com o seu advogado, que ele vai te orientar mais a respeito do seu caso específico. E finalmente, a grande pergunta é necessário um advogado para se realizar um divórcio? E a resposta é sim, em todos os procedimentos. Seja um divórcio judicial, divórcio extrajudicial ou divórcio online, virtual, é necessário a presença de um advogado que represente, no caso de divórcio litigioso, um advogado para cada parte, ou um divórcio consensual, o mesmo advogado para ambas as partes, se forem de comum acordo. O que está mais incluso no divórcio são, além dos honorários de advogados que você vai tratar com o seu profissional, são as taxas judiciárias, processuais e as taxas cartorárias, se forem realizadas no cartório. A divisão de bens do patrimônio do casal vai depender muito do regime de casamento que foi escolhido. Por exemplo, na comunhão universal de bens, em que ambas as partes decidiram que o regime escolhido foi a comunhão universal de bens, ou seja, todos os bens adquiridos na constância anterior ou posterior durante a união são de ambos os cônjuges. Há divisão de 50% para ambos os cônjuges. Se, porventura, o regime escolhido for separação total de bens, ou seja, todos os bens adquiridos por cada um dos cônjuges, por cada uma das suas partes, são das suas respectivas partes. Por exemplo, um homem comprou um carro, um terreno, e a mulher comprou um apartamento, uma lancha, uma moto, são de seus respectivos donos e não se comunicam mesmo sendo casados.
Essa é o regime de separação total de bens. O outro tipo de regime é a comunhão parcial de bens, ou seja, o casal que se unem, a partir daquele momento escolhem que todos os bens adquiridos durante o casamento vai ser de ambos as partes. E mesmo que houver a separação no final, vai ser distribuído seus respectivos pertences para suas partes que construíram o patrimônio conjuntamente. Finalmente, a participação final dos aquestos é aquele regime de bens em que ambos os cônjuges agem como solteiros fossem, ou seja, cada bem que eles adquirem são deles respectivamente durante o seu casamento, mas que se houver a separação, vai se dividir entre ambos todos aqueles bens que foram construídos, que foram constituídos durante o casamento. Há muito entendimento sumulado no STJ a respeito de alguns regimes. Por exemplo, a nova súmula do STJ determina que mesmo você casado no regime de separação total de bens, ou seja, aquele regime de casamento em que cada cônjuge ou cada parte é dono do seu respectivo patrimônio, mesmo que casados e construíram alguma coisa em conjunto, desde que provado, é possível a partilha entre ambas as partes. Ou seja, por exemplo, um homem comprou um carro, outra mulher comprou um apartamento. E aí casaram-se pelo regime de separação total de bens e decidiram comprar então uma mansão, ou um apartamento, ou um terreno, enfim. Quando se divorciarem, se isso ocorrer, esse imóvel vai ser dividido entre ambas as partes, mesmo que tenha sido comprado em nome de um único, seja uma das partes, ele vai ser dividido porque o STJ entende que todo patrimônio adquirido na constância do casamento, mesmo que o regime de separação total de bens, é possível a sua partilha de bens. Obrigado por assistir esse vídeo. Se você tem mais alguma dúvida, não deixe de comunicar à nossa equipe. Nós teremos o prazer de resolver ou solucionar a sua dúvida. Tenha uma boa semana e até a próxima.